Muito bem, então, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse espaço para a gente poder fazer uma reflexão sobre um tema que preocupa bastante educadores, preocupa também a pais, que é o tema da indisciplina. E o título do nosso encontro hoje seria Como lidar com a indisciplina? E é realmente instigante essa pergunta, porque nos faz pensar sobre o que é essa indisciplina. Eu quero trazer essa conversa, é uma conversa que nós vamos fazer, trazendo a relação da disciplina como um indicador, um sintoma de que algo não está indo bem dentro de uma determinada ordem que nós estabelecemos. Então, a indisciplina, ela tem que ser encarada, então, como algo que vai nos orientar em relação ao que nós precisamos fazer para reestabelecer novas ordens. Então, desse ponto de vista, ela não é totalmente ruim no processo, porque do ponto de vista que nós vamos trazer a indisciplina, ela sempre vai ser um indicador do que nós precisamos melhorar em relação às aprendizagens. Então, a gente pensa que para trabalhar em disciplina, nós temos que sempre ter em vista o que é que nós queremos como objetivos, quais são os nossos propósitos em relação àquilo que nós queremos como nova ordem. Nova ordem em relação à organização dos espaços, dos ambientes, se for pensar de uma maneira bem ampla, até mesmo da nossa existência, da nossa vida. Nos remete a pensar sobre os nossos projetos individuais e os nossos projetos coletivos. Pensar, por exemplo, como é que nós queremos viver. São questões éticas, são questões morais, há uma implicabilidade nesse sentido. Então, a indisciplina, nesse primeiro momento, ela vai ser uma referência para nos indicar se estamos próximos ou distantes daquilo que nós queremos, daquilo que nós colocamos como grandes objetivos para nós. Então, já começa, então, a entender que a consciência sobre os processos que geram indisciplina podem nos dar luz para que nós possamos construir a disciplina que queremos. Então, seria uma clareza maior sobre esse nosso projeto individual, esse nosso projeto coletivo. Enfim, o que nós queremos para nós, o que nós queremos para a sociedade na qual nós vivemos e o que nós queremos para a humanidade, que mundo nós queremos. E aí sim a gente ter essas referências. Então, nós temos que entender a disciplina como uma ação, né? Sempre como algo que nós estamos construindo na relação conosco mesmo, porque o termo disciplina, ele também é bastante, como nós chamamos, polissêmico, com diferentes sentidos. Num sentido mais individual, são aquelas ordenações que nós colocamos para nós mesmos, né? Então, de repente, em relação a horários, em relação a hábitos que nós vamos adquirindo. Portanto, a disciplina tem a ver com o contexto cultural e histórico no qual a gente vive, né? Ele é móvel, esse processo todo ele é construído, e nós vamos aqui trabalhar a ideia de que disciplina tem a ver com aprendizagem, com processos adaptativos, mudanças de comportamento em relação a nós mesmos, na relação com os outros. E aí a gente vai pensar a disciplina em sala de aula, como é que isso se constrói em termos de aprendizagem, tem a ver também com a relação pedagógica, professor-aluno, e na relação dos alunos entre si. Então, e a relação com o mundo. Então, a disciplina tem a ver com essa ordenação, né? E a indisciplina, por sua vez, tem a ver com transgressões ou subversões a esta ordenação que nós mesmos vamos entender como importante. Por isso a ideia de autonomia que nós vamos trazer aqui para refletir sobre esses pontos. Então a relevância de trabalhar esse tema é exatamente essa, né? E a intencionalidade seria refletir sobre as causas, então, dessa indisciplina, para que a gente possa entender de que maneira que nós podemos superar essas dificuldades que vêm desse processo, porque gera uma determinada desordem. E aí, nós vamos entender que desordem é uma etapa da ordem. Todo o processo de aprendizagem ocorre sempre em momentos de desequilíbrio. Então, a gente alcança um determinado conceito, quando o novo aparece para a gente, isso desequilibra, um fato novo desequilibra aquele conhecimento que nós já tínhamos, para que nós possamos, aí, com a informação, com a experiência, alcançar um novo equilíbrio num patamar mais alto. Então, a questão da ordem, da desordem e da organização estão dentro da ideia do pensamento complexo, que é uma das referências que a gente vai trazer aqui para pensar. A ideia da complexidade, que em disciplina ela está
nos indicando sobre qual é a disciplina que nós vamos querer fazer. Então, a ideia de que há uma complementariedade entre esses conceitos e não que haja uma exclusão entre eles. E também aqui nós vamos trabalhar com a ideia de autonomia. Então, os autores que a gente usa para referenciar isso, o Edgar Morin, com a ideia do pensamento complexo, o Piaget, com a ideia dos processos adaptativos, né, da aprendizagem, e principalmente Piaget quando fala da questão da autonomia moral e intelectual. Então, essa seria a nossa intencionalidade. E eu trouxe aqui 3 tópicos para a gente pensar rapidamente, de uma forma sintética para a gente poder pensar. Primeiramente, entender em disciplina como essa carência de autonomia moral e intelectual em nós mesmos ou nos nossos alunos, ou seja, nas relações entre as pessoas. Então, isso a gente vai ver que está presente na sociedade. Nós pensamos na sala de aula e pensamos que nós queremos uma disciplina em sala de aula. Mas aí nós vamos ver que nas relações sociais, nos diferentes contextos de socialização, a indisciplina também está presente. E aí, de alguma maneira, isso vai repercutir na escola, vai repercutir também na sala de aula. Então, vamos entender esse primeiro tópico nessa relação de uma carência de autonomia que precisa ser construída. E a disciplina, que é essa ordenação, que é dada por um conjunto de normas, referenciadas em princípios e que, por sua vez, se desdobram em regras, essa disciplina é construída nas relações e é aprendida. Então, nós vamos trabalhar com esse tópico também da disciplina. E Piaget mesmo falava que o processo de autonomia que é dado quando a gente entende o porquê das regras e age de acordo com elas, porque há uma convicção do valor das regras, ele fala que a autonomia moral e intelectual é a missão mais importante da escola. Então, se a gente fosse fazer uma síntese em relação a qual é o objetivo maior de estar dentro da escola, poder desenvolver e que cada um construa a sua autonomia moral e intelectual. No agir, no comportamento, mas também em relação ao conhecimento, né? E aí nós temos que questionar as práticas pedagógicas dentro de sala de aula. E, por último, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o contexto de sala de aula e das escolas, em que as assembleias, elas serviriam como um momento interessante, um exemplo de como desenvolver essa autonomia moral e intelectual nas relações entre os alunos. Tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. Eu gostaria agora, então, de pegar cada um daqueles tópicos para a gente poder falar um pouquinho. A questão da indisciplina como um sintoma, né? Quando a gente está falando sobre uma doença, a gente vai lá e procura ver quais são os sintomas que ela tem para trazer o processo da cura, o medicamento ou o remédio, né? Então, para nós é importante fazer um mapeamento dessa indisciplina a partir das macro-relações. Então, pensando na sociedade, né? Será que a nossa sociedade é disciplinada ou ela é indisciplinada? Nós sabemos, por exemplo, que existem regras, normas que geram uma ordem social. Nós temos muitos exemplos disso. Vamos pegar o trânsito, por exemplo. Há toda uma regra, uma lei de trânsito que regula as nossas relações no trânsito, os nossos deslocamentos. Eu, quando vejo um sinal vermelho, eu sei que eu não posso ultrapassar aquele sinal. No entanto, a gente sabe que existem pessoas que ultrapassam o sinal. Então, a gente vai verificando que existem na sociedade, nas relações, e pessoas que transgridem, subvertem uma ordem que já está estabelecida. E por que isso? Porque não se alcançou o valor daquela regra que foi colocada. A lei, por exemplo, de usar cinto, né? Parece que agora já há uma consciência maior em relação ao uso do cinto. Mas durante muito tempo, as pessoas não usavam o cinto de segurança. Por conta de vários acidentes fatais, começaram a usar mais o cinto. Mas por conta também de propagandas e de um processo de educação, de sensibilização para o valor daquilo, na experiência de cada um. Então, os processos de indisciplina, eles estão presentes nessas macro-relações. Então, os princípios que orientam os nossos valores, por exemplo, vamos pegar na sociedade. Todo mundo valoriza a ideia da honestidade, né? Vocês concordam que a honestidade é um valor importante nas relações sociais? No entanto, não é tão simples assim de ela acontecer. A gente percebe nas relações, principalmente no Brasil, parece que existe uma lei que concorre com essa lei da honestidade, que é a do levar vantagem. Então, e aí tem aquela coisa do ser esperto.
chegar na frente e levar vantagem, mesmo que isso implique passar alguém para trás, dar um jeitinho. Então, nessa relação, por exemplo, a honestidade, ela é um valor, porém há concorrências em relação a ele. Vamos pegar um exemplo em relação à autonomia. Todos nós sabemos que a ideia de não fazer, um princípio de não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. E pensando em honestidade, um exemplo seria estar numa feira, você ir até uma banca, e nessa banca não tem ninguém lá cuidando da banca. Só tem uma plaquinha dizendo assim, pegue o que você precisa e coloque o valor, né, que já está nas tabuletinhas, dentro dessa caixinha aqui. O que vocês acham que aconteceria se isso estivesse aberto na nossa sociedade? Se você encontrasse essa banca, né? Normalmente alguém iria olhar, bom, não tem ninguém olhando, então eu vou pegar aquilo e de repente não vou nem depositar o dinheiro, porque ninguém está vendo mesmo. Então a questão da autonomia, há o quê? Há uma lei que diz, você não deve pegar o que não é seu sem que haja uma troca sobre isso. Mas a ideia de levar vantagem e do jeitinho está concorrendo com essa lei. Então, exatamente aí há uma transgressão de uma determinada ordem que mostra que há uma indisciplina pulsando também nas relações, nas micro-relações sociais, e que de alguma maneira essas relações vão vir para dentro da escola também. Então nós vamos entender que a escola também está indisciplinada por conta dessas relações. Vamos pensar, por exemplo, o professor, né? O professor reclama que a indisciplina é culpa dos alunos e culpa das famílias, que não orientam bem os seus filhos. Por outro lado, as famílias dizem que os professores não estão preparados, perderam a autoridade. E os alunos culpam os professores por conta das aulas que são muito chatas. Então, nessa rede de culpabilidade, a gente percebe que há um contexto de indisciplina que já está formado, né? Por exemplo, os professores faltarem às aulas. Se faltar aula, é um indício de transgressão de uma ordem, porque a ordem devemos estar lá naquele determinado horário para cumprir aquele compromisso. Então, o professor que não planeja a sua aula, por exemplo, e isso também tem a ver com indisciplina. Aí o professor quer cobrar uma disciplina do aluno quando ele mesmo não é disciplinado. E o exemplo é algo que vai ser muito importante nesse processo da construção da autonomia moral e intelectual. Então vejam, por parte dos alunos a gente sabe que a indisciplina ela aparece, essa é a mais notória, ela aparece de diferentes maneiras. Por exemplo, a bagunça, a baderna, a conversa paralela, a falta de atenção, faltar às aulas. O processo de evasão também denota a indisciplina. O que mais? A própria violência, né, e esse bullying que está presente hoje nas escolas, isso tem a ver com a indisciplina também, porque são transgressões a algumas regras de convivência dentro desse contexto. Então, na relação professor-aluno, que a gente precisa então trazer esse segundo tópico agora, que seria construção dessa disciplina, a partir dos indicadores, dos sintomas do que não está certo, aquilo que não está ocorrendo conforme aquilo que nós colocamos como um desejo. Por isso a ideia de um projeto, e a gente fala em projetos políticos pedagógicos das escolas, que nesse projeto esteja bem claro qual é o tipo de relações que nós queremos estabelecer. E isso vai impactar de forma bastante direta na relação pedagógica dentro da escola, do professor e aluno. Existem algumas tendências e abordagens pedagógicas que coexistem hoje no espaço escolar, diferentes tendências de como o processo de ensino e aprendizagem devem ocorrer. Uma escola mais tradicional tem na figura do professor a centralização num professor, toda a intensidade do processo. Então, o professor é que determina todas as ações, ele é que detém o conhecimento, está só com ele, e o aluno, ele fica numa situação de receptor dos conteúdos que o professor vai colocando na sua cabeça. Paulo Freire chamava essa relação de uma relação bancária, em que o aluno fica lá como se fosse um banco para ser depositado na sua cabeça os conteúdos. E ele era basicamente, numa situação de passividade, um mero repetidor daquilo que um professor expunha de uma forma bastante intensa. Ou seja, era o professor expondo e o aluno recebendo.
Então havia uma passividade. E nessa relação pedagógica, não há uma autonomia moral por conta, intelectual, por conta de que o aluno, nas provas, deveria repetir exatamente aquilo que o professor tinha exposto. E aí na prova tinha toda uma relação também de poder ali. A gente vem muito dessa escola tradicional. Ela não ajuda muito nesse processo de desenvolvimento de autonomia intelectual, por conta que não é o saber que está sendo colocado ali, é o saber do aluno. Na verdade, é o saber do professor sempre que precisa ser reproduzido. Então, nessa questão, existem outras formas de relação pedagógica que podem ser mais interessantes do ponto de vista do desenvolvimento da disciplina, que é o aluno sendo ativo na construção do conhecimento. Ou seja, não é o que eu devo pensar, e sim de que maneira aprender como eu posso relacionar conhecimentos, estabelecer crítica, não aceitar aquilo como uma verdade absoluta, os processos de investigação e de busca do conhecimento. Então, numa pedagogia mais ativa na qual o aluno também é o centro, o professor não deixa de ser o centro do processo porque ele é uma autoridade do conhecimento, né? Ele detém, e ela é uma referência para esse aluno, que é um aprendiz e que precisa, como discípulo, galgar alguns caminhos, mas ele tem que ser um mediador do conhecimento. Então, nesse processo de mediação, ele faz pontes. O professor ajuda o aluno a estabelecer uma relação mais direta com o conhecimento, em que ele é ativo nesse processo de construção. Então, vejam que a disciplina aqui tem a ver com que relação que nós vamos estabelecer com o conhecimento. Se é um conhecimento somente do professor, que não traz nenhum sentido para mim, o porquê que eu estou fazendo trabalhando com esse conhecimento, ele vai ficar vazio e aí vai gerar indisciplina, porque isso não faz parte. Não tem a ver comigo isso. Então vejam como é importante a gente pensar na relação pedagógica e na escolha, na seleção de qual o processo pedagógico que nós vamos selecionar para essa relação. Então tem que ser um processo mais aberto, que leve, não elimine a ação do professor, mas que estimule de forma bastante intensa a atividade do aluno na busca e na construção do conhecimento. Isso em relação à autonomia intelectual, que é exatamente esse questionamento, essa possibilidade de estabelecer relações. Em relação à autonomia moral, nós tem a ver com os comportamentos, e aí o sentido que nós damos para aquelas atividades. Que fique muito claro, desde sempre, para os alunos, o porquê que nós estamos dentro de um espaço como a escola. Para que serve a escola? Ora, é uma instituição social que, historicamente, serve para preparar os indivíduos para a sociedade. Né? Mas a indagação que nós temos que fazer dentro desse projeto, e deixar claro para os alunos, que sociedade nós queremos. É essa sociedade indisciplinada, em que as pessoas não confiam em ninguém? Voltando ao exemplo da honestidade, de repente alguém acha lá uma pasta com dinheiro, encontra o dono e entrega, devolve. Isso sai na televisão como se fosse algo extremamente do outro mundo, sendo que deveria ser a normalidade, já que isso é uma questão da ordem estabelecida. Então, dentro desse contexto que nós devemos pensar, que sociedade nós queremos, que mundo nós queremos para o futuro? E o futuro são os nossos alunos. E a escola é um microespaço de relações em que já ali o mundo está acontecendo, a vida, né, dos nossos alunos acontecem ali. Então, do ponto de vista moral, começar a exercitar esses princípios que vão, de alguma maneira, ser internalizados, e aí a ideia de autonomia moral, como um valor que é meu e não que alguém impôs. No entanto, Piaget nos diz que para chegar à autonomia moral, nós devemos passar por alguns processos do desenvolvimento cognitivo e afetivo. A questão da autonomia passa, sim, pela cognição, mas passa muito pela questão da afetividade, né? Da relação com limites. Tudo isso, então, é muito importante a gente poder pensar. E ele fala, então, que a heteronomia, que é a ideia de que as regras são impostas, né? E elas são obedecidas porque há um receio, elas são impostas, há uma coação para que elas sejam respeitadas. E o respeito é unilateral. As crianças e as pessoas respeitam aquela regra por medo da punição. Então, aquele exemplo da banquinha, eu não pego nada ali porque eu tenho medo que alguém venha uma punição para isso. Porque a gente sabe que se você pegar algo que não é seu, isso tem um nome, né?
é roubo. E roubo, na nossa sociedade, pela ordenação, é crime. E crime leva a uma punição, que a punição é a prisão. No entanto, na sociedade, a gente vê as questões de impunidade muito fortemente acontecendo. Vejam como isso repercute também na formação dos nossos alunos que vivem nessa sociedade. Então, a escola tem que ser o espaço de reflexão sobre esta sociedade que aí está posta, com todos esses elementos de indisciplina, para que eles possam entender qual é o sentido de estar ali naquela relação pedagógica. Aquele conhecimento tem que, de alguma forma, repercutir, né, na minha formação humana, né, para uma profissão, mas também para as relações que eu vou estabelecer com os outros na sociedade. Então, isso é muito importante, a gente trazer a ideia de que a criança pequena ela é heterônoma no seu desenvolvimento intelectual e moral, mas a grande tarefa dos educadores é, desse ponto de vista, no plano atitudinal, levar gradativamente, com ajudas, esse aluno a ser cada vez mais autônomo. Ou seja, que ele reconheça a regra como dele e não como uma regra que foi imposta de fora para dentro. Então, tem a ver com uma relação de dentro para fora. Eu entendo esse valor, eu ajo coerentemente com esse valor. No mesmo exemplo da banquinha, eu, que alcancei uma autonomia moral, eu vou simplesmente pegar aquele objeto e vou colocar exatamente o valor ali, naquela urna, né? Por quê? Não porque tem alguém que não está me olhando ou que está me olhando, porque eu sou a pessoa que está olhando para mim mesmo e ajo de forma coerente com esse valor alcançado. Então, nós temos várias possibilidades de perceber conflitos nas relações pedagógicas que vêm dessa desordem, né? Que é exatamente o caminho entre aquilo que eu domino e aquilo que eu ainda não domino. Então, como a gente falou no início, a indisciplina, a falta de atenção, a conversa paralela só vai acontecer se o aluno não entender qual é o valor de estar ali naquele espaço, naquele momento. Então, nós temos que investir bastante na conscientização do sentido, do porquê de fazer as coisas. E, principalmente nas regras de convivência, na sala de aula, nós criarmos para os alunos um espaço de reflexão sobre o porquê da regra. Então, eu vou falar para vocês rapidamente aqui de uma pesquisa que foi feita na Escola de Educação Infantil em 2 salas de aula, uma heterônoma e outra autônoma. A sala de aula heterônoma é aquela em que o professor impõe as regras, não discute, e as crianças sabem que existe punição. Portanto, elas respeitam, há um respeito unilateral, né, pela posição que o professor colocou. E numa outra sala de aula, dita sala de aula autônoma, o professor discutia a regra, a professora, com as crianças, o porquê de cada uma delas, dizendo que haveriam sim sanções, mas essas sanções eram construídas também com os alunos. O que vai acontecer? E aí gravaram o momento em que o professor sai de sala de aula e deixa uma atividade para as crianças. A primeira professora da sala de aula heterônoma, quando sai de sala de aula, as crianças ficam fazendo tudo menos a tarefa que foi colocada para ela, para ser feita. Brincando para lá, jogando, correndo e tal. Na outra sala de aula, a professora saía e as crianças continuavam na atividade como se a professora estivesse ali presente. O que significa isso? Porque o respeito à criança, que foi ouvida no sentido de que aquela regra não é minha, da professora, é uma regra da turma, uma regra de todos nós, que nós construímos essa regra junto, entendemos o porquê e o valor dela. Claro que podem haver algumas transgressões, mas essas transgressões, elas são exatamente a referência para o aluno de metas individuais do que eu devo aprender ainda na relação com o outro. Né? Por exemplo, por que eu vou tirar isso do outro se isso não é meu? Por que eu vou xingar o outro se eu vou me colocar no lugar dele e eu não gostaria que fizessem isso comigo? Então, esses princípios, esses valores e essas regras, elas estão constantemente gerando alguns conflitos nas relações entre os nossos alunos. E exatamente a superação do conflito é que é o grande elemento de modificação de comportamento. Eu devo modificar um comportamento para indicar que eu estou aprendendo em relação àquilo. Então, vejam que a gente, então, pode ir agora para o terceiro tópico, que é exemplos de como isso pode acontecer em sala de aula. Primeiro é que nós, como professores, como educadores, nós saibamos sempre discutir com os nossos alunos sobre o porquê
de determinadas regras que vão estabelecer uma determinada ordem para a nossa organização. Organização pedagógica, organização do espaço escolar. Porém, tudo aquilo que for desordem deve ser encarado como indicador do que nós precisamos aprender e melhorar. Um exemplo para isso são as assembleias de sala de aula, que são momentos e são experiências que já estão postas aí, que vêm de países europeus e também norte-americanos, e que nas nossas escolas brasileiras já temos várias experiências nesse sentido, com bons resultados, que é criar a assembleia da escola, escolar, que envolve também os professores e a equipe diretiva, mas também essas assembleias de classe, de sala de aula, em que, durante 1 hora por semana, os alunos vão discutir sobre acontecimentos que eles foram registrando ao longo da semana. Então, críticas em relação àquilo que eles consideram que não é positivo, daquilo que foi estabelecido como uma ordenação. Parabenizações e elogios em relação àqueles que tiveram atitudes ou comportamentos condizentes com aquilo que foi combinado, né? Então, esses elementos eles vão registrando e colocando na urna, e no momento da assembleia, o professor, que é o mediador, mas também os alunos tomam esse espaço como um espaço democrático de construção da autonomia. Ou seja, eu vou ter voz e vou ter vez. E isso é uma coisa muito importante. Todo o processo de disciplina, ele tem que estar sustentado num autoconceito positivo que eu vou construir de mim mesmo. Então é importante na relação pedagógica que a gente saiba valorizar as conquistas que o aluno vai alcançando ao longo do processo. E parece que a educação nossa tradicional, ela é muito no sentido contrário, de mostrar exatamente aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, rotulações de aluno fraco, inabilitado. Então nós temos que pensar que a questão do limite, ela passa pela questão afetiva, né? Nós devemos dizer o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo nós precisamos criar uma autoestima nesse nosso aluno, para que ele se sinta capaz do processo de aprendizagem, senão a gente vai sempre estimulá-lo no sentido inverso, né? Então esse processo da assembleia vai dando empoderamento à voz do aluno dentro da sala de aula, porém, dentro dessa mediação do professor, mostrando a ele quais são as consequências de determinados comportamentos. Se são positivos ou se são negativos. E se são negativos, os positivos devemos manter e reforçar. O que é negativo, precisamos pensar em como fazer diferente, em como fazer uma superação, né? E aí cada um desses alunos, pela mediação do professor, é indagado de como é que nós podemos fazer em relação às críticas e aquilo que surgiu como problema. E aí, as respostas desses alunos vão entrar como uma nova ordem em relação àquilo que não ainda conseguimos fazer. Porque esse processo de aprendizagem, ele sempre é um processo móvel. O equilíbrio do conhecimento, como a gente viu, ele é móvel. Sempre está em processo de adaptação e transformação. Então, se a gente alcançou um determinado nível, né, nas relações, pode ser que ali na frente algo novo aconteça que desestabilize isso, e aí nós precisamos novamente rever. E do ponto de vista das atitudes, as aprendizagens elas não acontecem assim tão rapidamente. É um processo que leva uma vida inteira, né, o processo de construção dessa autonomia. Então nós devemos repetir e repetir e repetir várias vezes, em vários contextos, em diferentes situações, né, esse processo de reflexão sobre as nossas ações. Então a Assembleia, ela cria essa possibilidade. O professor acaba conhecendo melhor o perfil individual, e essa é uma questão muito interessante na relação pedagógica. Nós devemos trabalhar com as individualidades, entendendo que cada ser humano é singular e reage de formas diferentes às nossas indagações. Então não dá mais para a gente fazer aquela coisa na massa, né? Nós temos que entender que para um aluno nós temos que ser um pouco mais duros em relação à colocação de um limite. E que para o outro a gente tem que entender que se fizer da mesma forma, aí sim é que a gente não vai conseguir. Então essa sensibilidade que o professor, que o educador deve ter, o pai com relação ao seu filho, o professor em relação aos seus alunos, é muito importante e tem a ver com o perfil do educador hoje, né? Bom, gente, chegamos ao final dessa reflexão, trazendo alguns elementos para que a gente possa não resolver o problema da indisciplina, mas entender como que nós podemos, então, nos aproximar e lidar melhor com essas situações, porque a indisciplina ela vai estar presente sempre.
né? O importante é a gente saber como enfrentar, como minimizar, como responsabilizar as pessoas de que elas sim podem fazer a diferença e mudar esse contexto no qual elas estão inseridas. E aí tem a ver com uma formação da escola para uma cidadania democrática, responsável, em que cada um, né, ocupe o seu lugar, que se sinta respeitado, que se sinta valorizado e que possa, então, contribuir para o projeto maior, com as suas ações individuais, para o processo de construção coletiva da igualdade de condições e igualdade de oportunidades na sociedade. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos.